Mais uma vez, muito bom dia a todos os amados irmãos. Hoje gostaria de ter uma conversa com vocês sobre conflitos. E nada mais apropriado para o nosso tempo, né, de hoje, um tempo tão conflituoso, um tempo de dificuldades, de muita discussão. E para abordar esse tema, eu separei algumas personagens bíblicas que enfrentaram conflitos. E como eu tenho falado sempre, a Bíblia, ela tem tudo para nos orientar. É como alguns dizem, é o manual do construtor. Deus nos criou e Ele deixou o manual como utilizar bem a nossa vida, o nosso dia a dia. E aqui na Bíblia nós vamos encontrar, através de histórias, através desse povo que foi separado para que Deus se manifestasse na terra. E esse povo, que no final depois eu vou contar falando sobre a igreja, né? O povo judeu e hoje em dia a igreja. E como devemos nos portar? O que fazer em momentos de conflito? Eles sempre vão aparecer. Os conflitos são inerentes à vida. E, seguindo esse tema, vamos começar falando sobre um conflito que houve em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Se você está em casa, pegue sua Bíblia, vamos usá-la bastante nessa manhã e vamos ler o que aconteceu entre Miriam, Arão e Moisés. Miriam era a irmã mais velha, Arão do meio e Moisés o caçulinha. Só que esse caçulinha, ele se destacou. Moisés falava com Deus face a face. E veja o que aconteceu nesse conflito. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que ele tomara como esposa. Portanto, tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Vamos ver aqui que discussão era essa entre irmãos. E Deus mandou que eles saíssem, tentou resolver o problema dos três. Uma das coisas muito boas para se resolver uma discussão, quando um fala mal do outro separadamente, conversa com uma pessoa, conversa com outra, a melhor coisa a ser feita é uma palavra chamada acareação. É quando você pega todos os envolvidos e coloca um perante o outro e as duas partes ou mais partes vão falar os seus pontos de vista e ali vão ser resolvidas as situações, porque você vai perceber quem está certo, quem está errado, ou quem tem uma visão distorcida. A cariação é muito boa. E quando Deus chama os três para fora, ele vai resolver a situação. Por que estava tendo esse problema? Pelo que fala, pelo que a gente entende pelo texto bíblico, o início foi com Miriam. Miriam estava em conflito com a mulher de Moisés.
que era uma mulher que não era digamos assim, da tribo deles. Era uma mulher estrangeira, aquele grupo. Embora os midianitas fossem filhos de Abraão também, através de Quetura, a segunda esposa de Abraão, esse povo midianita ele se afastou, ele não tinha aqueles costumes, como por exemplo a circuncisão, então algumas coisas que foram dadas só para eles aqui. Então, houve uma discussão. Tem alguns historiadores que dizem que essa mulher era negra. Mas não era essa a questão. Não era questão de cor, pelo que a gente pode entender. Porque a Miriam e o Arão, eles usaram aquilo como pretexto. Então, muitas vezes, nós temos conflitos em que o problema original não é o que se apresenta. Eles utilizam, muitas vezes as pessoas utilizam algumas coisas como justificativa para se levantar contra alguém. Porque na realidade, quando eles falam aqui, não porventura falou o Senhor somente por Moisés, aqui estava o problema. Não era a mulher que ele tinha escolhido como esposa. Se vocês lembrarem da história, Moisés foi criado no Egito como um príncipe. Ele teve um problema, né? Cometeu um homicídio, fugiu e ficou nas montanhas. Ele conheceu os midianitas por causa dessa fuga dele do Egito. E acabou se casando lá, ele ficou 40 anos lá. Então ele se casou, teve 2 filhos. Então, ele fez a vida dele matrimonial fora. Mas depois Deus chama ele para uma obra, traz ele de volta. Aquele período que ele passou no deserto foi uma preparação. Tudo tinha uma intenção naquilo. Então, o problema maior entre Miriam e Arão era o ciúme e a inveja. Deus falava com eles também, só que através de sonhos, através de outros meios. Mas com Moisés, Deus falava face a face. Era diferente com Moisés, sim. Então, um grande erro que nós temos é achar que todos têm que ser tratados com igualdade quando eles não são iguais. Tem diferença, sim, entre as pessoas. As pessoas são indivíduos. São pessoas com características diferentes, temperamentos diferentes. Não dá para tratar todo mundo igual, não vai ser nem justo. Então, Deus chama eles para fora e aponta o real problema. Então, ele pune a Miriam acaba ficando leprosa por 7 dias. O povo ficou parado, esperando ela se recuperar. Então, você veja só como alguns conflitos trazem consequência. Mas Deus solucionou isso. Porque o ministério de Moisés era muito importante. Ele precisava dos irmãos como apoiadores e não como adversários. Mas esses conflitos acontecem. É comum da natureza humana. Só que essa natureza humana, ela precisa ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, Deus nos enviou o Espírito Santo. Para ir moldando o nosso caráter. Para ir nos orientando na caminhada. Agora, vamos lá em Números, outro conflito, hein? Números 20, no versículo 2. E
não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Agora é o povo discutindo com Moisés e o seu irmão Arão, que era sacerdote. Aí vamos lá para Números 20 também, agora do versículo 10 a 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Conflitos. Um povo que viu milagres, viu o poder de Deus libertando eles da fúria do faraó, abrindo o mar, dando pão através do maná, dando carne através de codornizes, dando uma nuvem para protegê-los do sol intenso do deserto, dando uma coluna de fogo à noite para protegê-los dos animais, do frio intenso, porque o deserto ele tem esse contraste. Durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Então vejam esse povo vendo tantas bênçãos que Deus tinha dado, e eles se rebelaram contra os líderes que Deus tinha levantado. Eles falaram muitas coisas ruins para eles, falando que estavam arrependidos, que era melhor estar lá no Egito. Lá no Egito eles eram escravos. Seus filhos foram jogados no mar, no rio Nilo, para serem mortos. Moisés é que foi salvo. Então você veja quanta coisa ruim eles passaram por lá, mas esqueceram. Esqueceram que tinha um Deus que tinha aberto o mar, que tinha feito tudo isso, e pensavam que Deus ia deixá-los morrer de sede. O problema surgiu, você tem que ir na fonte certa. Você tem que ir a Deus. E Deus, que é todo poderoso, criador dos céus e da terra, se Ele fez coisas grandiosas como esse planeta maravilhoso, Ele não vai cuidar de uma coisa pequena para você? Uma situação que se apresentou no dia a dia, Deus pode e Ele faz nos dias de hoje. Esse povo que vocês estão vendo aqui não é diferente de nós. Deus Criador que fez as montanhas, que criou os animais, as flores, nos dá a chuva, nos dá a terra que produz fruto, que nos alimenta, das estações. Esse Deus que nos dá tantas coisas, o ar que respiramos, nós mesmo assim, muitas vezes somos ingratos. Muitas vezes não valorizamos as bênçãos que Deus nos dá. Então não somos diferentes desse povo. Só que Deus, ele tinha dado ordens para Moisés, para ele bater na rocha que sairia água. Só que numa segunda vez, Moisés bateu com violência na rocha, porque ele estava indignado com aquele povo. E aquela violência, aquela desobediência dele, ao invés de pedir orientação, ele fez as coisas abruptamente, custou a sua entrada na Terra Prometida. Então existem líderes que são levantados por Deus
Só que todo líder que é levantado, ele é mais cobrado. Então, muitas vezes as pessoas querem ser líderes para ter o status, mas não querem pagar a pena, não querem ter a luta, as dores de uma liderança. É muito difícil ser líder. É uma posição solitária. Você veja só, o povo se uniu contra a liderança. Então, o líder ele é muito mais cobrado do que o seu liderado. Então, vamos respeitar as nossas lideranças. Vamos honrar como Deus deseja. Porque eles são muito mais cobrados. Eles sofrem muito mais do que aqueles que estão abaixo. Então, respeito as lideranças que são levantadas por Deus. Agora, vamos ver a questão, um outro conflito que aconteceu lá em Gênesis 18, vamos voltar agora. Gênesis 18, no versículo 1. Aqui nós vamos falar de Abraão e Sara. Depois apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Alguns textos falam no maior calor do dia. Só quem foi no deserto que pode ter essa sensação. Mas aqui no Brasil nós temos dias muito quentes, não é? Tem dias de verão que a gente não consegue sair de casa. Passa mal na rua. E aqui nesse texto está mostrando Abraão fora da tenda, num calor escaldante. Por que será que Abraão está nessa situação tão desconfortável? Dentro da tenda, ele estava tendo um conflito muito grande com Sara e a sua serva egípcia Agar. Porque Sara tinha sugerido que Abraão ficasse com a Agar para ter filhos com ela, porque a Sara era estéril. Eles não confiaram na promessa de Deus que havia falado que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas era com a Sara. Essa promessa não era com outra mulher, era com a esposa de Abraão, a Sara. Mas Sara quis dar um jeitinho, ofereceu a sua serva no lugar, a serva gerou Ismael. Ismael, uma criança saudável, um menino, o primogênito, o unigênito no momento, né? Unigênito. Então, imagine um pai com uma criança, imagine um bebê de 2 anos, que fofo que é. Uma criancinha de 4, 5 anos já tentando descobrir o território, as coisas lindas que eles fazem. O coração de Abraão devia ficar muito feliz, muito alegre com aquele filhinho dele. Só que isso gerou ciúme em Sara. E Agar começou a desprezar a sua patroa. Imagine a guerra que devia ser dentro de casa, a ponto de Abraão ter que ficar fora, num calor escaldante. Então, vocês vejam que muitas vezes as pessoas têm conflitos porque não ouvem a Deus, não esperam em Deus. E as consequências vão existir. As suas escolhas trazem consequência. As escolhas de Sara, as escolhas de Abraão trouxeram consequências. Consequências que nós sentimos até hoje. Depois nós sabemos que, mesmo velhos, Sara gerou
a Isaac. Esse era o filho da promessa. Nós temos até uma analogia que é feita no Novo Testamento sobre as duas gerações, o filho da promessa e o filho da escravidão. A escravidão comparada com a lei, referente a Ismael, e a promessa em Jesus, em Isaac. Né? Existe essa analogia, essa comparação. Mas aqui houve um conflito por uma escolha. E dessa escolha, dois povos surgiram. E esses povos lutam entre si até hoje. Existe guerra entre os árabes e os judeus. Conflitos por escolhas erradas. Não souberam esperar o tempo de Deus. Mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse aos olhos humanos impossível. Deus resolveu esse conflito. Você depois leia Gênesis, que você vai entender, porque no momento eu quero passar para um outro conflito. Vamos lá para Neemias, capítulo 6. Neemias 6, do versículo 1 ao 3. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E depois, de 6 no versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Esse conflito, ele está ocorrendo entre Neemias, que tinha ido, Jerusalém estava destruída. Os seus muros estavam quebrados. E essas fendas entravam animais, entravam bandidos. Qualquer um podia entrar na cidade. A cidade estava à mercê de qualquer pessoa mal intencionada. Aquilo que protegia a cidade contra os malefícios externos estavam rachados. O povo estava sofrendo muito. O povo restante, porque grande parte tinha sido levada para a Babilônia. Então você veja que Neemias, ouvindo essas histórias, ele ficou muito triste e pediu para ajudar. E ele foi com ordem, né, tudo certinho. Ele foi para passar um tempo em Jerusalém para consertar essa situação. E ali ele estava trabalhando para edificar novamente os muros, fechar as fendas. E ele organizou, ele foi muito organizado, ele pegou cada família que morava na frente de uma parte que estava aberta, eles trabalhando, os povos inimigos estavam se levantando, porque enquanto eles estavam frágeis, estava tudo tranquilo. Mas quando eles viram que chegou alguém para restabelecer os muros, opa, um povo forte vai ser problema para nós.
Então Neemias estava lá, as famílias estavam construindo uma pá de pedreiro na mão e uma espada na outra, significando que eles estavam trabalhando, porém vigiando. Eles não podiam baixar a guarda. E aí, nesse conflito, se levantaram 3 inimigos: Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Esses homens, eles estavam tentando minar, tentando atrapalhar esse serviço de reconstrução. E o que aconteceu? Eles fizeram uma armadilha. Neemias era o líder. Se você destrói o líder, seus liderados não vão saber o que fazer. Neemias é que era o chefe da situação. E aí eles chamaram Neemias: vem cá, vamos fazer uma reuniãozinha aqui nessa aldeia. Mas eles planejavam matar Neemias. E Deus falou para Neemias. Ele revelou a intenção. E aqui, todo esse livro é em primeira pessoa, é Neemias relatando. E Deus revelando isso, ele dá estratégias. Ele alertou Neemias e Neemias falou: não, eu estou fazendo uma grande obra. Neemias estava focado. Ele não deixou que as pessoas atrapalhassem a sua obra. Ele concluiu o seu serviço. Então, muitas vezes, muitos conflitos acontecem, mas a gente não pode perder o nosso foco. O nosso foco é viver uma vida que agrade a Deus. O nosso foco é ser da estatura de Cristo. E para se conseguir isso, dia a dia a gente tem que deixar o Espírito Santo ir nos moldando e não nos desviarmos. Os nossos olhos têm que estar voltados para Cristo. Não deixe pessoas, dificuldades, tirarem o teu foco daquilo que é mais importante. Não deixe que problemas tirem o foco, por exemplo, da atenção que você tem que dar para sua família. Da atenção que você tem que dar para os seus filhos. Para o seu marido, para sua esposa. Então, muitas vezes os problemas surgem e a gente perde a noção do que é mais importante. E nessa perda de noção, você acaba indo para armadilhas. E algumas dessas armadilhas podem ser fatais, como era o caso aqui. Era uma armadilha para a morte. Mas como Neemias não perdeu o foco e obedeceu à orientação de Deus, ele fala aqui: estou fazendo uma obra muito importante. Não vou perder meu tempo indo conversar com vocês, porque vai me atrasar. Eu tenho uma meta, eu tenho um cronograma. Então nós precisamos saber que muitas vezes precisamos reparar as brechas que algumas escolhas do passado trouxeram. Precisamos reparar essas brechas. Precisamos deixar o inimigo do lado de fora dos nossos muros. Precisamos focar no que é mais importante. E precisamos olhar para Cristo e caminhar em direção a Ele. Isso vai nos ajudar a perceber futuros conflitos que tentem atrapalhar a nossa jornada, o nosso caminhar com Deus. E assim aconteceu. Neemias concluiu a sua obra, o povo voltou a ter segurança, voltou a ter o senso de nacionalidade, e assim a coisa foi se desenvolvendo. Agora vamos para o Novo Testamento,
um conflito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13. Esse conflito aqui aconteceu entre Paulo, Barnabé e João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha. Mas João, que é João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos aqui era um jovenzinho. Ele, digamos assim, o missionário, jovenzinho, um adolescente que cresce ouvindo falar de missões. Eu quero ir para missões, eu quero ir para missões. Aí vai. Só que missões são muito difíceis. É muita abnegação. Você tem que estar muito certo do que vai enfrentar. E João Marcos, na sua juventude, não percebeu quão difícil seria aquilo. Eles enfrentaram perigos de mortes, doenças, violência, muita violência. E João Marcos ficou apavorado. E não aguentou aquilo. E voltou para Jerusalém. Tô fora. Não aguento isso não. E foi embora. Agora vamos para o capítulo 15, versículo 36 a 39. Atos 15, 36 a 39. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Você veja só, era sobrinho de Barnabé, jovenzinho, lá na Panfilha não o suportou, voltou para Jerusalém. Agora, passado um tempo, Barnabé quer trazer seu sobrinho de volta. Ele sabia o potencial daquele jovem. Ele conhecia o seu sobrinho. De certo, viu o rapazinho crescer, pode ter sido até o seu mentor, não sabemos, a Bíblia não revela isso. Mas ele queria muito João Marcos perto dele. Mas Paulo ficou muito bravo. Paulo era um homem rígido. Ele não gostou daquela atitude, achou uma covardia. Falou: não, Barnabé, não quero esse menino. Deixa, abandonou a gente uma vez, não quero. Não, mas vai, o menino já tá melhorzinho e tal, ele já tá mais consciente, tá? Não. Mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero, eu não quero. Se separaram. Você não quer? Tá bom, então fica sozinho que deixa que eu tomo conta. Eu fico com João Marcos. E assim eles discutiram, brigaram, se separaram. E Paulo ficou com Silas e Barnabé com João Marcos. Mas vamos ver o que aconteceu lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, versículo 11.
Aí Paulo, já idoso, já no final da vida, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, falando para Timóteo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui, no final da vida, Paulo já teve uma reconciliação. Aquela dureza de pensamento de Paulo foi transformada. Durante os anos de ministério, ele foi percebendo que realmente João Marcos cresceu, amadureceu. Barnabé percebeu isso e ele não. Demorou para Paulo perceber que o João Marcos, ele precisava passar por um processo. Ele tinha todo o potencial, mas ele não tinha maturidade. E como a palavra diz, maturidade vem de maduro. Uma fruta, ela vai com o tempo amadurecendo, se tornando doce, se tornando algo proveitoso. Quem já comeu uma fruta verde sabe que é amarga, que é dura. Agora uma fruta madura é doce, alimenta. E aí Paulo já resolveu seu problema com João Marcos, a ponto de dizer, me é muito útil para o ministério. Resolvido o conflito. Não sabemos com detalhes o que aconteceu. Conflitos acontecem, mas precisamos solucionar. Não deixa a coisa passar. E um bom método para você resolver conflito foi o que nós falamos no começo. Acariação. Fica todo mundo frente a frente. Conversa. O diálogo, muitas vezes, muitas não, a maioria, para não dizer 100% das vezes, resolve. Como é que você vai saber o que a outra pessoa pensa se você não conversar com ela? Se não for algo que Deus revele, você precisa conversar com alguém. Precisa conversar com a pessoa. Então, precisamos ter diálogo. Tem uma frase que fala assim: amas-me quando menos mereço, pois é quando mais preciso. Muitas vezes, a pessoa que nos agride, que gera conflito, é uma pessoa frágil. E para encobrir a sua fragilidade, ela parte para o ataque, parte para o conflito. Vou dar um exemplo no reino animal. Um ratinho pequeno, um camundonguinho, bem pequenininho, quando ele se vê acuado num canto, que ele vê que não tem nenhuma rota de fuga, ele avança em cima da pessoa. Então, quando ele vê que ele, pequenino, diante de alguém maior, de algo maior, que vai devorá-lo, ele parte por tudo ou nada. Então ele ataca. Assim é uma pessoa frágil. Uma pessoa que sabe que tem pontos fracos na sua vida, ela tenta encobrir aquilo, ela faz uma cortina de fumaça para que não vejam seus defeitos. Vou dar até um exemplo que eu ouvi uma vez de um militar, um jovenzinho que estava na escola militar. E teve um trabalho, uma das situações que aconteceram, eles tinham que fazer exercícios físicos na lama. E a roupa de o uniforme deles de educação física ficou imundo, sujo, todo mundo saiu lameado da cabeça aos pés. Só que o sargento falou que eles tinham pouquíssimos minutos para entrar, tomar banho e voltar com uniformes limpos. Aí, o último que chegasse ia ter uma punição.
Um deles pegou e saiu andando lentamente, todo mundo correndo, e ele bem devagar, bem devagar. E aí, quando o primeiro saiu todo limpinho, ele pegou e abraçou aquele rapaz todo limpinho, o primeiro que saiu, que foi mais rápido, que foi mais ágil, abraçou aquele primeiro. Porque assim, aí ele correu para tomar banho, porque ele sabia que ele não seria mais o último. Coisa terrível, não? Muitas vezes é assim que o inimigo age na nossa vida. Muitas vezes ele usa pessoas para que façam esse tipo de coisa, para que tentem sujar quem está limpo, para que não vejam a sua própria sujeira. Eu não estou sujo sozinho. Eu não vou ser o único a estar sujo. E ele não seria mais o último, porque ele correu, tomou banho muito rápido, e o outro ainda ia ter que tomar banho novamente, procurar uma roupa, porque se ele tivesse só aquele uniforme, ele ia ser punido porque não ia ter outro para trocar. Então, muitas pessoas agem de forma ruim para proteger uma situação que eles não querem que os outros vejam. Uma situação suja, uma situação deprimente, uma situação triste. Então, você como cristão, procure perceber isso e mostrar o amor de Deus que transforma as situações. Nós somos a resposta para esse mundo, para a solução dos conflitos. Nós podemos mostrar como Deus age nas nossas vidas como exemplo. Tudo que Deus tem feito para você, fale para os seus amigos, fale para aqueles que não gostam de você, no teu trabalho, na tua escola. Deixe os outros saberem o que Deus pode fazer. E você é um bom exemplo. O que Deus tem feito, mostra. Porque às vezes a pessoa está tão perdida nos seus problemas que não sabe o que fazer. Não tem uma diretriz. Não tem luz. Nós somos essa luz. Ou precisamos ser. Agora vamos lá. Em Mateus 10. Mateus 10. No versículo 21 a 22. Mateus 10. Mateus 10. É uma coisa bem polêmica isso aqui que nós vamos falar. Gera muita confusão. 21 a 22. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E tem também o versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Isso é Jesus. Jesus falando que haveriam conflitos dentro de casa por causa do Evangelho. Haveriam conflitos entre aqueles que aceitaram a salvação através de Jesus e aqueles que rejeitam isso. Não sei vocês, mas eu passei por isso. Quando eu me converti, foi uma comoção na família. A minha avó ficou revoltada. Minha avó ficou muito brava. E a minha mãe agiu como Gamaliel, falando, calma, é só fogo de palha, deixa o tempo mostrar. Esse é fogo de palha, deixa quieto.
Mas não foi. Aquilo que eu havia sentido só foi crescendo dentro de mim. E eu tive muitos conflitos dentro de casa, dentro da minha família. Eu tive pessoas que não entendiam aquele amor que eu sentia, aquele desejo de estar com os irmãos, aquele desejo de buscar mais a Deus, de tentar conhecer, saber, crescer, viver. Aquilo foi muito forte em mim. Mas quantas pessoas, principalmente, nós vemos na China, no Oriente Médio, na Coreia, pessoas que por amor a Cristo são levadas à morte. Como aconteceu com os primeiros cristãos, que eram jogados nas arenas e os animais ferozes devoravam eles. Então, isso aqui que Jesus está falando são conflitos que muitos enfrentarão por amor a Cristo. Nós estamos vendo a situação se afunilando. Nós estamos vendo facções, dividir para conquistar. O mal, ele tenta nos dividir entre pretos e brancos, entre índio e branco, entre judeu e árabe, entre nordestino e paulista e catarinas, entre polaridades. Todas essas divisões que estão ocorrendo são uma tentativa de dominação, dividir para conquistar. É uma técnica. E o mal se utiliza muito disso. Então, o que acontece quando Jesus fala aqui, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Ele está revelando que haveria conflito entre o bem e o mal, entre aqueles que querem a salvação e aqueles que querem viver na carnalidade, viver o dia a dia, o hoje, o meu prazer, não importa de que forma. Então, Jesus já estava avisando que haveria conflito. Mas ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele foi, ele deixou o Espírito Santo, que nos orienta, que nos ajuda, que nos conforta nos momentos de aflição. Então, uma coisa nós temos que fazer como igreja, nos unir. Nós somos um corpo. Este é o grande mistério que Paulo fala lá em Colossenses. Colossenses 1:26. Lá em Colossenses, Paulo fala de um mistério muito grande. E aí você se pergunta, que mistério é esse? Que a Bíblia tanto fala? É a igreja. E que, havendo por eles feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus falou lá naquele texto, por isso que ele é um texto confuso. Porque aquilo está se referindo às famílias, os conflitos internos. Só que Jesus se revela na cruz como trazendo a paz para todo o mundo. E está aqui, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então, meus irmãos, nós somos esse mistério. Nós somos a igreja. Essa igreja é formada por árabes, judeus, os gentios, que eram os não-judeus. Ali tem
negro, branco, amarelo, vermelho, nordestino, catarinense, francês, inglês. É a humanidade, são seres humanos. Não tem divisão. Na igreja não pode haver divisão. Somos um só corpo. E é esse único corpo, esse corpo unido, que vencerá o mal. É este corpo que é o mistério. Pessoas tão diferentes, tão individuais, mas unidas em Cristo. A solução para o conflito é estar unido em Cristo. Não vai ter divisão, não vai ter dificuldade, não vai ter conflito. Nós somos a igreja e essa igreja vai crescer. Essa igreja vai ser maior e maior até que o noivo venha buscá-la, até que Jesus volte para nos buscar. Vamos procurar na Bíblia a solução para os conflitos. Aqui está o manual. E vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos orienta em como devemos andar no nosso dia a dia. E assim nós evitaremos conflitos ou saberemos lidar com eles. Eu peço a Deus, peço ao Santo Espírito de Deus, que ajude a cada irmão, a cada pessoa que está ouvindo, a ter força em Deus para lidar com os conflitos do dia a dia. Vai ter um dia que não teremos mais, estaremos nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém.